Olá, Namastê! Hoje estamos aqui para chegar ao final desses episódios sobre a história do yoga. Não será a última aula será na semana que vem, quando farei uma reflexão crítica sobre todas essas abordagens e versões históricas que hoje temos em relação ao yoga. Mas hoje a gente chega no fim dessa história, pelo menos até o momento, falando então do yoga no Brasil e das recentes modificações também daquilo que eu posso chamar de yoga pós-moderno contemporâneo. Lembrando que no Brasil o yoga chega num momento muito recente dessa história. Então, lá em 1910, chega em Buenos Aires uma família vinda da França, e nessa família está presente Léo Alvarez Costé de Marcheville, e ele é intitulado Swami Sivananda. Depois ele se muda para o Brasil, vive na região sul do país, em Porto Alegre, em Curitiba, e se diz que introduz o yoga no Brasil, dando aulas em sua própria casa. Depois outro francês também, Jean-Pierre Bastiot, funda no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro onde eu estou, a cidade que de certa forma é importante no início dessa história do yoga no Brasil, é o primeiro centro de Hatha Yoga em 1957. Depois, em 58, ano seguinte, o Shimada, Shotaro Shimada, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, funda seu instituto também em São Paulo. Shimada, que é um autodidata, como esses iniciantes costumavam ser, e que lutava judô e começou a se beneficiar de técnicas respiratórias do yoga através de leituras que teve, e foi assim começando a dar seus passos no yoga, buscando informações aqui e ali, numa época em que realmente era muito difícil ter boas informações sobre yoga. Logo depois, em 1962, o famoso professor Hermógenes funda sua escola no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro também. O Hermógenes se destaca por difundir muito yoga aqui e também por ser, ainda hoje, o maior escritor, o maior autor de yoga do Brasil, pelo menos isso em número de livros publicados. Dentre esses livros, A Essência do Hatha Yoga é o mais lido, um livro que teve muitas, dezenas e dezenas de edições e ainda hoje continua sendo reeditado e muito lido no nosso meio. Mas o Hermógenes, ele traz uma linguagem popular para o yoga, de certa forma. Não são livros técnicos, não são livros que a gente recomenda para um aluno hoje de cursos de yoga se especializar, se aprofundar. São livros que popularizam o yoga e nesse sentido tem um papel muito importante. Também nessa década de 60, em São Paulo, a Maria Celeste começa a dar aula em clubes, começa pelo Jockey Club, e depois vai dando aula em outros clubes, se tornando então a pioneira na implantação de yoga em clubes no Brasil. Podemos citar também um outro nome muito importante, de Maria Helena Bastos Freire, que funda em São Paulo em 1966 o Instituto Narayana, um instituto muito sério na sua proposta em difundir e ensinar o yoga, não só dando aulas regulares, mas também cursos, e tendo uma equipe que trabalhou para ela, que vem trabalhando nesse instituto até hoje, de pessoas muito bem qualificadas. Podemos lembrar também que ainda nesse ano de 1966, outra mulher muito importante, a Inês Novaes Romeu, foi a Kaivalyadama, e lá resolveu estudar dentro dessa linha que, de certa forma, foi fundada pelo Swami Kuvalayananda. Um yoga científico, yoga pautado em evidências, e yoga mimamsa também baseado nos estudos literários. A Inês tem um episódio muito interessante, porque na Índia, naquela época, em Kaivalyadama, mulheres não podiam estudar, não podiam fazer o curso lá. E ela não sabia também disso. Ela escreveu, como costumam fazer os acadêmicos, Romeu, seu sobrenome na frente, e depois as iniciais dos seus outros nomes. E os indianos aceitaram sua matrícula achando que era um tal de Romeu. E quando ela lá chega, ele se surpreende e fala: mas cadê o Romeu? Ela fala: eu sou o Romeu, eu sou Inês Romeu. E eles ficaram então bastante surpresos e tiveram que dar um jeito de fazer a Inês estudar na Índia e fundar a primeira turma feminina em função disso, porque a matrícula dela já tinha sido aceita, não poderiam reverter isso. Convidaram esposas dos professores e dos alunos daquela turma para formar a primeira turma feminina de Kaivalyadama, graças a uma brasileira. Interessante isso. A Inês foi professora do Marcos Luz Rodrigues. Marcos Luz Rodrigues, que depois, nos anos 70, junto com a Deise Rodrigues, sua atual esposa, também foram estudar em Kaivalyadama. E graças a eles é que eu tive o contato dessa instituição e também fui estudar lá no final dos anos 90.
É importante lembrar que esta linha ligada a Kaivalyadama teve grande repercussão no yoga moderno, embora muitos não citem isso. Porque toda essa ênfase que hoje se dá para estudar yoga cientificamente, sistematizá-lo, organizar sequências com base em fundamentação científica, tá? Tudo isso, de certa forma, deve uma grande contribuição a essa linhagem de Kaivalyadama. Também podemos lembrar de outros pioneiros, como De Rose, que fundou a primeira rede de franquias de yoga, Swastika Yoga, e hoje não usa mais esse nome, tá? E Brasil afora também foram surgindo alguns pioneiros que foram difundindo yoga, como por exemplo em Goiânia, o professor Nestor, e por aí vai. Então, grandes contribuições que a gente tem de todos esses profissionais, tá? Mas enquanto isso foi acontecendo, o yoga contemporâneo também foi se modificando. E foi se modificando não necessariamente no que eu consideraria rumos interessantes. Por que considero interessante ou não interessante? É o meu julgamento particular que vale? Claro que não. Mas, na minha modesta opinião, entendo que toda a tradição evolui e é natural que isso aconteça. Mas o que não pode acontecer é perder o contato com as suas raízes. Tal como uma árvore que cresce e se ramifica em múltiplas direções, também pode sustentar esse crescimento desde que estando bem enraizada na terra. E não sei se é bem isso que vem acontecendo com muitas das ramificações contemporâneas do yoga. Então o yoga começou, a partir da transição do século XX para o século XXI, principalmente, a desenvolver muitas linhagens que parecem perder muito contato com essas raízes e vão enfatizar principalmente outras propostas ou objetivos, como o condicionamento físico, primariamente. Aí você tem Power Yoga se desenvolvendo, Super Yoga, e mais recentemente ainda, principalmente na Califórnia ou em outras partes do mundo ocidental, a ideia passa a ser, quanto se parece, muito mais novidades do que propriamente manter vínculos com a tradição do yoga. Então hoje você tem Hot Naked Yoga, yoga que é feito pelado, numa sauna. Hoje você tem Snake Yoga, yoga que é feito com serpentes. Hoje você tem Beer Yoga, yoga que é feito com cerveja, coloca a cerveja na cabeça, se equilibra com a cerveja na cabeça. Hoje você tem Ganja Yoga, yoga que é feito fumando baseado. Hoje você tem Gun Yoga, yoga que é feito com armas de fogo, então você faz as posturas com as armas de fogo. E parece-me que virou, de certa forma, uma coisa até jocosa, tanto que eu mesmo dei risada, mas quando você mostra para as pessoas, de um modo geral as pessoas dão risada, porque se torna algo muito próximo de uma piada, toda essa tendência de novidades associadas ao yoga. E qual é a essência? O que está realmente se cultivando nessa hora? Será que isso não é só estratégias de marketing para continuar vendendo yoga e usando yoga como um rótulo que você coloca em qualquer embalagem de qualquer produto? Então, essas reflexões críticas eu vou continuar fazendo, mas na aula que vem, na nossa próxima aula de História do Yoga, que a gente chega agora ao momento em que estamos no século XXI, década de 2020, precisamente ano de 2023, e faremos na semana que vem o fechamento desse curso. Agradeço aí a vossa presença. Namastê!